E o Trump revogou a Magnitsky contra o Moraes e a sua esposa. E agora, o que aconteceu? O que vai acontecer com o Brasil? Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e também considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos. Bom, o que aconteceu me parece claro, de duas uma, ou os Estados Unidos foram enganados por esse PL da dosimetria, ou eles acreditaram que essa dosimetria foi um recuo e, portanto, revogaram assim a Magnitsky, o que eu acho sinceramente muito difícil, ou os Estados Unidos eles encontraram até mesmo nesse PL da dosimetria uma porta de saída, porque afinal de contas nós aqui dentro do Brasil não fizemos o nosso trabalho, não aproveitamos a janela de oportunidades que eles nos proporcionaram com essas sanções, com essas tarifas, e me parece que essa é a interpretação mais correta. Quer dizer, eles não podem passar a vida inteira numa briga com o Brasil, numa impossibilidade comercial com o governo brasileiro, se a gente aqui não se mobiliza, se a gente aqui não se une, se a oposição não se organiza, se as pessoas não vão para as ruas. Vocês entendem? Me parece ser muito mais isso. Um post até do Eduardo Bolsonaro, mais ou menos, vai nessa linha e diz que houve uma janela de oportunidades aberta por essas sanções da Magnitsky, mas que aqui no Brasil não houve uma mobilização necessária para que a gente mudasse o estado de coisas que acontece por aqui, na verdade, há 6 anos e meio, desde o início dos inquéritos das fake news. Agora, o STF com certeza vai ficar mais fortalecido do que nunca, e é uma pena, porque era um momento em que o STF estava se aproximando das cordas, o STF estava sendo levado pelas cordas, até mesmo pela velha imprensa em alguns sutis momentos, como no caso Master, ou no escândalo do Jatinho e outros mais, no caso até do impeachment, no caso do impeachment do Gilmar Mendes, naquela lei do impeachment que ele inventou e tirou da cartola, estava indo para as cordas, agora ele sai mais fortalecido do que nunca e talvez queira inclusive se vingar de seus críticos de uma forma ainda mais furiosa, como aquele pai e mãe que a visita vai embora e ele olha para os filhos e fala: agora a gente vai conversar, já que não tem mais essa interferência externa, agora eu, STF, vou me vingar de vocês. Tomara que nada disso ocorra, mas acho muito difícil que não aconteça. E a Magnitsky, com isso, é que me parece ser a maior vítima depois do povo brasileiro, porque se vulgariza por completo a Magnitsky. Fica muito difícil a gente acreditar que ela realmente pune violadores de direitos humanos, afinal de contas, foi retirada do Moraes e o Moraes, em momento algum, deixou de ser um violador de direitos humanos. Aliás, nem existe ex-violador de direitos humanos. Então, em resumo, o que me parece que aconteceu foi isso. Os Estados Unidos abriram uma janela de oportunidades com essa sanção e o povo brasileiro não aproveitou. A oposição brasileira não se organizou suficientemente, a sociedade não reagiu. Agora ficam algumas perguntas. Esse recuo significa um rompimento eventual do Trump com a oposição que dialogava com ele? Outra pergunta que eu acredito que não, mas a gente não sabe exatamente como isso vai se dar. Outra pergunta que fica é: houve algum aprendizado da oposição a respeito de se unir, se organizar ou não? Haverá algum aprendizado para o futuro? E a terceira pergunta que eu deixo é: será que o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Porque se o Brasil for largado também pelos Estados Unidos, eles deixarem que aqui se faça o que quiserem, que o STF mande e desmande, talvez a gente se torne uma Venezuela em algum momento. E se o Brasil se tornar uma Venezuela, vai ficar mais caro para o combate futuro a Venezuela que aqui se tornará. Os Estados Unidos sabem disso, estão combatendo Maduro e a Venezuela agora, depois que o governo Biden deixou que chegasse no fundo do poço. E sabe o quanto isso está sendo caro? Será que vão deixar que a gente também chegue aqui no fundo do poço? Ou ainda mais no fundo do poço? Tomara que não.